A gente vive uma época de muita ansiedade, de querer muito o futuro, mas a gente já sabe o que é o futuro. O futuro é o fim do tempo. Por que a gente não aproveita o tempo que a gente tem? E aí galera, ontem então eu fui ver o Doutor Estranho no cinema. O Doutor Estranho era um personagem da Marvel que eu não conhecia, não fazia a mínima ideia do que era a história dele. E assim, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com roteiro, direção, fotografia, essas coisas, tudo que eu não entendo. O que eu vou falar aqui é de um dos assuntos abordados no filme que foi o que mais me chamou a atenção, que é o tempo. Tem uma hora em que o protagonista e o vilão se encontram, e aí é aquele momento que o vilão explica qual que é o plano dele, o porquê que ele é vilão e tudo mais. E o grande lance aí é que ele reclama do tempo. Pro vilão, o tempo é o grande vilão da humanidade, é o grande problema, porque o tempo ele destrói tudo, o tempo ele acaba com tudo, o tempo ele mata. Então a ideia do vilão é conseguir alcançar um mundo onde o tempo não exista, é a eternidade. E essa ideia do vilão me fez pensar a respeito de uma forma de pensamento que está presente na sociedade, que é a negação da morte, ou então a crença em uma eternidade, mas uma crença numa eternidade que faz com que a pessoa desista da própria vida, como se a vida não fizesse o menor sentido e toda a vida fosse apenas um caminho para essa eternidade. Então você acaba jogando fora a própria vida ao invés de encarar ela. É querer vencer a morte negando a própria vida em prol de uma eternidade que nunca se saberá se existe ou não. E tudo bem, eu também tenho os meus problemas com relação ao tempo. Eu também acho estranho esse lance da gente saber que um dia as coisas vão acabar e que o tempo tá passando, e se depois disso tem alguma coisa ou não, é muito complicado. E é claro, eu também tenho vontade de vencer o tempo. Eu também tenho vontade de vencer a morte, digamos assim. Mas ao meu ver, negar que ela existe, negar que o fim existe, é justamente você não aproveitar o tempo que você tem pra aproveitar. Existe um tempo, tudo bem, você pode até acreditar que existe alguma coisa depois, mas o fato é de que existe esse tempo e que talvez seja mais interessante você aproveitar esse tempo, fazer ele valer a pena. Ao meu ver, você ficar negando a existência do tempo, você acreditar apenas que isso é passageiro e que isso não importa e que dane-se, o importante tá depois. E se não tivesse depois, como é que faz? Então, ok, eu preciso aceitar que o tempo passa, eu preciso aceitar que a vida acaba, eu preciso aceitar que o tempo, pro ser humano, existe. E eu não sei o que vem depois, nem nunca saberei. Eu posso até acreditar que tem algo depois, mas eu nunca saberei se de fato tem ou não. Como é que eu faço para lidar com as minhas questões existenciais? Não sei, cara, eu também tenho questões existenciais e eu também não sei exatamente como resolver. Mas como eu lido com essa questão, com o fato de que as coisas acabam? Bom, eu tento vencer o tempo, mas eu tento vencer de uma outra forma. Sabe aquela expressão, de repente o tempo parou? Que é muito usada quando se diz a respeito de um grande amor, de um beijo e coisas do gênero. De repente o tempo parou ali, o presente é o que tá valendo. O que tá valendo é o aqui e agora, e de repente tudo não faz mais sentido, é só esse momento que é importante. Talvez você procurar aqueles momentos em que você não vê o tempo passar seja interessante, mas que você não vê o tempo passar aproveitando ele, não no tédio, que eu já vou falar mais pra frente. Outra forma que eu acredito de lidar com o tempo, digamos assim, é a partir da comunicação de ideias. Afinal de contas, a gente estuda e ouve e se relaciona com pessoas que, digamos assim, o tempo delas já acabou faz muito tempo. São aquelas pessoas chamadas à frente do seu tempo? Pois é, em termos de vida, elas já morreram, mas ainda hoje a gente se relaciona com elas. Então, digamos que elas, mesmo que não eternamente, mas venceram essa barreira temporal. Agora também tem como você não perceber que o tempo passa, mas de uma maneira que é, por exemplo, ficar no tédio, rolando o feed de notícia do Facebook. Acho que todo mundo faz isso, todo mundo vai fazer isso em algum momento da vida, mas talvez seja interessante procurar não fazer muito isso, e sim aproveitar o tempo que se tem. Se você sabe que no final das contas esse tempo vai acabar, por que você não aproveita ele?
O Mário Sérgio Cortella diz que a vida é curta, então a gente tem que tomar cuidado para não deixar ela pequena. E eu acho que isso é uma puta de uma lição. No sentido de que é importante a gente admitir que o tempo existe, é importante a gente admitir que a vida passa, é importante admitir que as coisas acabam. E é justamente por compreender que as coisas acabam que a gente deveria aproveitar mais delas. É justamente por saber que você não vai estar do lado do seu amigo para sempre que você deveria aproveitar mais a companhia dele. É justamente por você saber que as pessoas que estão ao seu redor não estarão ali para sempre, e justamente por isso você deveria aproveitar mais essa experiência com eles. O vilão do filme do Doutor Estranho, ele quer acabar com o tempo porque o tempo é sofrimento, porque no final das contas, mesmo que você tenha vivido a vida mais maravilhosa do mundo, você vai acabar. E por isso ele busca a eternidade. Mas é uma eternidade em que ele quer fugir da própria vida. Ele quer negar a própria existência. E desculpa, mas a existência é o que a gente tem. Talvez seja mais interessante aceitar ela e tentar tirar proveito do que dá pra tirar proveito dela. O que eu quero tentar passar aqui é que o tempo passa e a gente tem que aceitar isso. Não adianta negar. Não adianta negar o nosso envelhecimento, não adianta negar que o nosso corpo, aos poucos, ele vai perecendo. Não adianta negar isso. A gente precisa aceitar isso. E justamente por aceitar isso, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem. E aí tem uma coisa que eu acho importante que pouca gente tem dito. Goze do tempo. Goze mesmo, torne ele prazeroso, aproveita. Ao invés de ficar pensando no amanhã, ao invés de ficar planejando cada passo do seu futuro, por que você não vai vivendo o dia a dia? Claro que tem os seus planos, você tem que pensar assim um pouco no futuro, aliás, o tempo passa e se você não agilizar, você vai ficar pra trás. Mas sem muita pressa, sabe? Vamos aproveitar o que tem pra aproveitar. E quem sabe, aproveitando a nossa vida, a gente não acaba tornando ela eterna. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terá sido. Tempo, 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 tempo. E ainda assim acredito, se possível reunimos